1 Coríntios capítulo 12. Orando ao Senhor e pedindo uma palavra, o Espírito Santo falava ao meu coração sobre unidade, sobre união, sobre unidade de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, faremos a leitura a partir do versículo de número 12, amém? Quem encontrou, dá um glória a Deus. Aleluia. Então está escrito assim, na palavra do Senhor. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a estes honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você, só mais uma vez, fechar os seus olhos, curva a vossa cabeça, vamos falar com o Pai mais uma vez. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, a Deus, por esse momento tão peculiar na Tua presença, onde nós temos a oportunidade de louvar e engrandecer o Teu santo nome. Chegou o momento de nós aprendermos mais uma vez, através e por meio do Teu Santo Espírito, o Veruar HaKodesh, Senhor. Pai, usa nossas vidas com poder e autoridade, assim como o Senhor já tem usado os Teus filhos desde o início do culto. Fala conosco, Senhor, pereceremos, Deus, pois temos sede de Ti, temos sede da Tua palavra, temos a necessidade de sermos direcionados por Ti, pelo Teu Espírito. Ó Deus, nos ajuda a cumprir, Deus, o nosso chamado. Pai, eu repreendo, Deus, toda distração, todo cansaço físico, Deus, todo cansaço mental, todo ataque espiritual. Pai, que a Tua Shekinah venha nos envolver, Deus, e que Teu Espírito tenha livre curso, que o Teu Espírito venha se mover sobre as águas aqui presentes, ó Pai, e que tudo que for feito aqui, Senhor, seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Nos ensina, ó Deus, mais uma vez a importância, Deus, da comunhão, da unidade de fé, ó Deus, de estarmos juntos, Deus, em um único propósito, segundo a Tua vontade. Mais uma vez nós oramos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, como eu disse, orando ao Senhor e pedindo uma palavra, ficou latente no meu coração falar sobre comunhão, sobre unidade, sobre companheirismo. E se você recorrer a qualquer dicionário, uma definição básica de união, você encontra
a associação ou combinação de vários elementos semelhantes ou diferentes, com o intuito de formar um conjunto. União é trabalhar juntos com objetivo compartilhado. Olha só, combinação de vários elementos semelhantes ou diferentes, com o intuito de formar um conjunto. Nesse momento eu e você estamos aqui formando um conjunto, e isso só é possível devido à atuação do Espírito Santo que está no meio da igreja. Você conhece de cor, lá em Joel, profeta menor, capítulo 2, verso 28, está profetizado que o Senhor nos últimos dias derramaria do Espírito dele, que era a exceção apenas dos profetas, sobre toda a carne, e nós seríamos revestidos do Espírito Santo. E quem atrai eu e você para estarmos aqui não é a técnica da oratória, não é o conhecimento teológico, mas sim a atuação e a ação do Espírito Santo que está no meio da igreja. É Ele quem nos convenceu um dia que nós éramos pecadores e nós necessitávamos e precisávamos nascer de novo. Então quem fez você entrar por essas portas não foi o pastor, não foi o copastor, não foram os líderes dessa igreja, mas quem te trouxe aqui foi o Espírito do Senhor. E quando nós falamos, irmãos, de união, de comunhão, um salmo que define muito bem isso, tão conhecido, o Salmo 133, e você conhece: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, que desce sobre as orlas da sua veste, como o orvalho do Hermon, que rega os montes de Sião, porque ali o Senhor determina a vida e a bênção para sempre. Então, irmãos, olha só a importância aos olhos do Senhor, a comunhão, a unidade de fé, de estarmos juntos, de congregarmos. Já foi ministrado aqui algumas vezes que nós não somos igrejas sozinhos, buscando a presença do Senhor no nosso lar. Não somos igreja pregando solitariamente ao nosso bel prazer. Nós somos igreja de Cristo quando nós nos reunimos. Se temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só a importância de nós nos reunirmos, de estarmos juntos, de nos abraçarmos, de conversarmos, de repartirmos as nossas alegrias e as nossas tristezas, as nossas conquistas e as nossas dificuldades. Quando nós estamos sozinhos, irmãos, nós somos presas fáceis do nosso inimigo. Por isso o Senhor, Ele preza pela união, pela comunhão. É por isso que eu e você estamos aqui hoje, para louvarmos o Senhor em conjunto, para repartirmos aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, para nos alegrarmos. E se você tem muitas vezes falhado em estar presente, o Espírito Santo, Ele te convida a ter uma vida plena na presença dEle, para que você venha a ter constância na presença do Senhor. Porque só assim, irmãos, nós temos força para vencer um dia de cada vez. Costumamos dizer que a igreja é o nosso posto de gasolina. Quando nós estamos no trabalho, quando nós estamos na faculdade, quando nós estamos fazendo nossas atividades, nós somos bombardeados com as coisas desse mundo, irmãos. A nossa carne, ela é alimentada. E muitas vezes, pelo fato de nós permitirmos que a nossa carne seja alimentada, muitas vezes nós não sentimos vontade de estar na casa do Senhor. Nós não sentimos vontade de dobrar nossos joelhos e orar. Não sentimos vontade de jejuar. E isso, irmãos, só fica vivo em nossos corações quando nós estamos congregando. Então, se você tem falhado nesse ponto com o Senhor, é tempo de você começar a buscar a face do Senhor. Porque cada dia mais está próximo a vinda do Senhor. Irmãos, falando de união, de comunhão, quando você olha para a criação do Senhor, nós aprendemos muitas coisas. Quando você olha, por exemplo, para a natureza, pegando como exemplo aqui os gansos selvagens. Olha só, irmãos, o que é a união.
quando eles alçam voo, eles fazem uma formação nos ares em forma de V. E já foi comprovado cientificamente, quando eles fazem essa formação, o esforço que eles precisam fazer para voar é reduzido em 70%. Quando eles estão em conjunto, em formação em V. Quando um ganso ele sai da formação, ele sente o impacto do contravento, ele se cansa e rapidamente ele volta para a formação. Quando o líder que está à frente do bando se cansa, ele recua e outro assume para conduzir o grupo. O que é isso, irmãos? Comunhão, trabalho em equipe, é estar juntos. Quando um ganso, irmãos, ele adoece, tirado, ele fica um período fora, acompanhado por outros 2 gansos, e ele fica ali até ele se recuperar ou até mesmo falecer. Enquanto ele não se recupera, ou enquanto ele não falece, ficam outros 2 gansos com ele até ele se recuperar ou não voltar mais. Quando eles estão nos ares, irmãos, os que estão atrás, eles ficam grusnindo para os da frente não desistirem, para eles terem apoio, incentivo. Olha só, irmãos, até mesmo quando nós olhamos para a natureza e estudamos a natureza, nós aprendemos, porque a criação de Deus ela é maravilhosa. Nós olhamos para a criação e nós ficamos extasiados com tamanho aprendizado, com tamanho conhecimento que o Senhor nos traz para nossas vidas. Então, irmãos, a comunhão e a união é um requisito primordial para que a Igreja de Cristo continue avançando, ou continuemos tendo força para seguir adiante. Quando nós falamos, irmão, estarmos aqui em conjunto, em comunhão, muitas vezes você vai estar ao lado de uma pessoa que pensa diferente de você, que tem atitudes diferentes das suas, que tem gostos diferentes, que gosta de lugares diferentes, mas por ser cheio do Espírito Santo, você compreende que você tem que amar essa pessoa, mesmo com toda essa diferença, porque, como eu disse no início, quem nos une para um grande propósito é o Espírito Santo. Você conhece a palavra do Senhor, é muito fácil nós amarmos nossos parentes, um irmão ao qual nós temos maior afinidade, mas é muito difícil nós amarmos aquela pessoa que nós muitas vezes não temos tanta afinidade assim. E hoje o Espírito Santo diz para mim e para você, é necessário que nós venhamos nos amar plenamente na presença do Senhor. É necessário que haja união aos olhos do Senhor, porque quando eu e você estivermos unidos, irmãos, no mesmo propósito, numa mesma fala, no mesmo direcionamento, numa mesma direção, você vai ver o poder de Deus sendo derramado no meio desta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, você pega um profeta menor, como Amós, por exemplo. Amós capítulo 3, versículo número 3, está escrito: andarão 2 juntos, pois, se não estiverem de acordo, é impossível 2 pessoas caminharem juntas, se elas não entrarem em comum acordo. Por isso que nós vemos, irmãos, muitos casais que muitas vezes não conseguem caminhar juntos. Muitas vezes um quer ir para a igreja, outro quer curtir a vida, um quer adorar o Senhor, o outro nem tanto assim. Eu me lembro que no início da minha conversão, o meu pai na fé, a pessoa que me discipulou, ele disse: olha, é importante que vocês cresçam juntos na presença do Senhor, estejam no mesmo nível espiritual, para que os 2 queiram buscar verdadeiramente a presença do Senhor. Porque se só um buscar, esse vai querer estar na presença do Pai e o outro não. Então olha só a importância, irmão, de nós crescermos juntos. Olha só os casais aqui presentes. Nós temos que buscar a presença do Senhor juntos, crescermos juntos, sermos cheios do Espírito juntos, e assim nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Andarão 2 juntos, pois, se não estiverem de acordo. E nós temos visto, irmãos, muitos casais tendo dificuldades de adorar e buscar a presença do Senhor em unidade de fé.
E até mesmo, irmão, olha só para onde está indo a palavra do Senhor. Até mesmo, irmão, quando nós falamos de relacionamento, o Senhor, Ele se importa sim que nós estejamos em comunhão, que nós estejamos em paz com o nosso cônjuge, que nós estejamos buscando em união. Olha só, abram comigo em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 7. Quem encontrou, vai dando glória a Deus aí. Olha só, porque eu e você, como casais, nós temos que crescer juntos, estarmos em comunhão, buscando o Senhor juntos, crescendo espiritualmente, como eu disse, para que os dois tenham a necessidade e a vontade de buscar a Deus e exercerem os seus ministérios, os seus chamados juntos. Olha só, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ei, casais aqui presentes, quer que as suas orações não sejam impedidas, que não sejam barradas no plano espiritual? Esteja sempre em paz com seu cônjuge. Ah, mas o meu cônjuge me entristeceu, fiquei triste por uma palavra lançada, por uma atitude. Eu posso me irar, posso sim, mas eu tenho que me lembrar que eu tenho que obedecer a palavra do Senhor. Então rapidamente eu vou, me humilho, ou sou flexível e peço perdão. Eu restabeleço a aliança e as minhas orações passam mais uma vez a serem ouvidas pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Talvez você está aqui e o seu cônjuge não está junto, e de repente você, dentro do seu coração, está assim: nossa, o meu esposo precisava ouvir isso, a minha esposa precisava ouvir isso. Está vendo a importância dos dois buscarem juntos? Era para o seu cônjuge estar aqui com você, sendo ministrado, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Não existe transformação no meu coração, nas minhas atitudes, se não estiver disposto a buscar o Senhor e ouvir a sua voz, e aplicar a palavra do Senhor na minha vida, e passar a viver como diz as Sagradas Escrituras. Então, irmãos, quando o apóstolo Paulo diz: olha, não vos embriagueis com vinho e com a contenda, mas enchei-vos do Espírito, é porque eu e você, irmãos, se nós estivermos vazios do Espírito Santo, dificilmente nós vamos ouvir a voz de Deus, dificilmente nós vamos querer fazer a vontade de Deus, e dificilmente nós seremos unidos, como o Espírito Santo quer que nós venhamos ser, unidos na presença do Pai. O que nós temos feito, irmãos, como igreja, para sermos cheios do Espírito Santo? Porque uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é nítido, é visível. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela anda louvando o Senhor, ela fala dos feitos do Senhor, ela fala da palavra do Senhor. Quando a pessoa não é cheia do Espírito Santo, você só vai ouvir da boca dela sobre futebol, sobre luta, sobre jogos, sobre computador ou sobre as coisas desse mundo. E nesses últimos dias, irmãos, nós precisamos como igreja nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos nos humilhar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu preciso ser cheio do Teu Espírito Santo, Deus, para que eu possa vencer as dificuldades diárias da vida, Senhor. Pai, enche-me do Teu Espírito Santo, porque não está fácil no meu emprego, não está fácil na faculdade, não está fácil pagar as contas, não está fácil pagar o aluguel, Deus. E se eu não for cheio da Tua presença, eu não sei se eu vou resistir. Só quem faz você resistir, irmãos, dia após dia, é ser cheio do Espírito Santo. Se você não for cheio do Espírito Santo, se você não estiver aqui em comunhão, você não vai resistir. Você não vai resistir. Por isso que o Espírito Santo te trouxe aqui essa noite, para você ouvir a voz do Espírito, porque Ele quer te lembrar da importância que você tem para Ele, porque você é pedra preciosa aos olhos do Senhor, porque Ele te ama, Ele quer te trazer de novo para o rebanho, Ele quer fixar os seus pés nos atos do Senhor, para que você seja abençoado na totalidade do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, olha só, acabei de dizer aqui, quando nós olhamos para a natureza, acabei de falar dos ganchos selvagens aqui, eles sabem da importância de estar em conjunto,
reduzir a carga, reduzir os esforços, ajudar um ao outro. E olha só como o Senhor, Ele é fantástico. Até isso você encontra na palavra do Senhor, irmãos. Quando nós falamos de levar as cargas uns dos outros, nos preocuparmos uns com os outros, de auxiliarmos uns aos outros, de ensinarmos uns aos outros, de direcionarmos uns aos outros, de orarmos uns pelos outros, de jejuarmos uns pelos outros. Olha só o que diz a palavra do Senhor lá em Gálatas, capítulo 6, verso 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Então, se você está com dificuldade, eu tenho que te ajudar a levar essa carga. A sua dificuldade é psicológica, eu tenho que tentar te ajudar a levar essa carga. A sua carga, algumas vezes, pode ser que ela seja financeira. Na medida do possível, eu tenho que ajudar você a levar essa carga. A sua carga, ela é emocional. De alguma forma, eu tenho que tentar te ajudar a levar essa carga. É a falta de ânimo de estar aqui para buscar a presença do Senhor por algum motivo. Eu tenho que te auxiliar a querer estar na presença de Deus. Você não está mais conseguindo orar? Eu tenho que te incentivar a orar e buscar a presença do Senhor. Levar as cargas uns dos outros. E aí eu quero perguntar para você, como corpo de Cristo, qual foi a última vez que você pegou o telefone, ligou para o irmão e perguntou para ele: olha, irmão, está tudo bem? Como está indo a tua vida? Está precisando de algo? Você pode contar comigo? Qual foi a última vez, irmãos, que nós fizemos isso? Porque como corpo, nós temos, irmãos, sim, que nos preocupar uns com os outros. Uns com os outros. Quando o apóstolo Paulo, irmãos, escreve, ele traz no sentido figurado para que os discípulos ou os membros do corpo de Cristo naquele período compreendessem o que ele estava querendo dizer. Ele compara a igreja do Senhor como um corpo. Ele traz essa ilustração, ele traz essa simbologia para mostrar a importância do corpo. Ele diz que o olho é importante, a orelha é importante, as mãos são importantes, os pés são importantes, porque cada um, irmão, no corpo de Cristo tem a sua função, cada um tem a sua importância, e um não pode substituir a função do outro. Aquilo que o Senhor chamou você para fazer, outrem não vai fazer. O dom que o Senhor derramou sobre a sua vida é para que você exerça esse dom que está sobre a sua vida. O seu irmão não vai exercer esse dom por você. Se o Senhor te deu o dom para pregar o Evangelho, se coloque na posição e comece a pregar o Evangelho. Se o Senhor te chamou para louvar o nome dEle, levante-se e adore o nome do Senhor. Se o Senhor te chamou para visitar, continue visitando. Mas, irmãos, aprenda uma coisa: não cobre do seu irmão aquilo para qual ele não foi chamado. Porque de repente você até visita, mas você ensina. Você ensina, mas você prega também. Você se consagra, mas você visita também. Cada um, irmão, foi chamado segundo o propósito do Senhor. E aí, irmãos, nós olhamos para a palavra do Senhor, e Paulo vai descrever aqui a igreja como um corpo. É importante que eu e você estejamos enxertados no corpo de Cristo, que é a igreja. Você conhece, Jesus, ele é o cabeça, e nós somos o corpo. O cabeça é aquele que direciona, aquele que conduz, aquele que ensina. Nós somos direcionados pelo cabeça, ele nos conduz, irmãos, para a vitória, para a vida eterna. Só que eu e você como corpo, nós estamos enxertados. E aí, nós só somos, irmãos, alimentados e cheios do Espírito Santo quando nós estamos enxertados no corpo. Irmão, eu já trouxe esse exemplo uma vez aqui. Se você pegar o corpo humano, ele é formado por vários sistemas: sistema cardiovascular, sistema pulmonar, sistema digestório, sistema renal, sistema linfático, vários sistemas. E esses sistemas trabalham em harmonia, em conjunto, cada um exercendo a sua função, porque cada um tem a sua importância. Quando um desses membros ou um desses órgãos começa a falhar, ele começa a sobrecarregar o outro órgão.
Da mesma forma, quando nós somos chamados para exercer o nosso ministério, se nós começamos, irmãos, a manquejar, a coxar entre dois pensamentos, nós deixamos de exercer o nosso chamado e nós começamos a sobrecarregar os nossos irmãos. E não é vontade do Espírito Santo que nós venhamos sobrecarregar, mas sim que nós venhamos somar no corpo de Cristo. Então, se você está afastado, se você está sobrecarregando o corpo de Cristo, olha só o que o Espírito Santo está dizendo para você: volte depressa, volte correndo para exercer a sua função, volte e exerça o seu chamado, o seu ministério. Não queira ser abençoado sem antes exercer a comunhão entre os seus irmãos. Aleluia. E aí, quantos irmãos? Não, eu não quero mais fazer parte do corpo. Eu não gosto como aquele pastor prega o evangelho. Eu não gosto como aquela pastora ministra o evangelho. Eu não gosto dos louvores daquela igreja. Deixa eu me afastar. E aí a pessoa se afasta do corpo. E aí eu já dei esse exemplo aqui, irmãos. Se você pegar o corpo humano, que simboliza a igreja do Senhor, e nós como membros, se você pegar o braço e decepar o braço, ele vai até resistir algumas horas fora do corpo. Só que pela falta do sangue oxigenado, ele vai faltar os nutrientes, ele vai entrar em necrose, ele vai perder a sua função, ele vai morrer. Só que estancando o corpo, ele vai continuar sendo o corpo, ele vai estar lá. E quantos cristãos têm saído da presença do Senhor, achando que pode levar uma vida solitária, pregar o evangelho ao seu bel prazer, e passa um período, desfalecem na presença e muitas vezes se desviam dos caminhos do Senhor. Então olha só, se em algum momento passou na sua mente a vontade de deixar o ministério, de abandonar os caminhos do Senhor, estou dizendo para você, não faça isso, porque enquanto você estiver enxertado, enquanto você estiver ligado, eu sou a sua provisão. Enquanto você estiver enxertado, eu sou a sua direção. Enquanto você estiver enxertado, tudo que você precisa, eu estou à disposição para fazer você mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não saia da presença do Senhor, aleluia. Está difícil, o Senhor sabe que está. Está com dificuldade, o Senhor sabe que está. Mas o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está com você agora. Jesus estará com você amanhã. Jesus estará com você para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja aquele que pode todas as coisas. Louvado seja o Senhor Yeshua HaMashiach. Aleluia. Aleluia. Irmãos, é necessário que haja esse fogo no nosso coração. É necessário que o nosso coração ele venha a arder de paixão pela pregação do Evangelho. É necessário que o nosso coração venha a arder por almas, irmãos. É necessário que o nosso coração venha a arder pela presença e necessidade de buscar o Espírito Santo. Nosso coração tem que arder. Se o seu coração não arde por estar aqui, seu coração não se alegra em estar na presença do Senhor, você precisa rever a sua vida com Deus. Porque está escrito, aonde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Se Jesus, Ele é o nosso tesouro, irmão, eu tenho que me alegrar é aqui, é agora. Não é lá no meu emprego não, não é na faculdade, não é no cinema, não é em frente à TV assistindo as minhas séries. Eu tenho que me alegrar é aqui, porque meu tesouro se chama Jesus Cristo. É aqui que eu tenho que me alegrar, aleluia. Se Jesus é verdadeiramente o meu tesouro, é aqui que eu tenho que me alegrar. Louvado seja o nome do Senhor. É aqui, porque é aqui que eu sou consolado, é aqui que eu sou transformado, é aqui que eu sou regenerado, porque só aqui, somente aqui, eu encontro a verdadeira comunhão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É só aqui que eu sei que eu posso chorar e ninguém vai me julgar, é só aqui que eu sei que eu posso me prostrar e adorar o Senhor que ninguém vai me julgar, todos vão me compreender. É só aqui, irmãos. É tanta perseguição no nosso emprego, aonde nós estudamos, pelos nossos vizinhos, mas aqui não. Aqui você tem que ser abençoado. Aqui você pode chorar, porque aqui Deus quer te consolar, aqui Deus quer te encher. Deus quer te encher do Espírito Santo. Deus quer passar o bálsamo aqui no seu coração, porque Ele te ama incondicionalmente. Você já percebeu algo fantástico do que é estar na presença do Senhor? Existe uma palavra que ela não se encontra na Bíblia,
que é a palavra Shekinah. Shekinah significa a glória ou a presença do Senhor. É como a glória de Deus que descia sobre o tabernáculo. Quando nós entramos aqui, irmãos, que a Shekinah do Senhor vem, é incrível. Não sei se você já parou para prestar atenção, mas os nossos medos vão embora, a nossa ansiedade vai embora, nossas preocupações vão embora, nossos medos vão embora, porque quem está aqui é aquele que pode todas as coisas. É a Shekinah e a glória de Deus, irmãos. Você pode se alegrar porque você está na presença, e aqui você é cuidado por Deus, aqui você é cuidado e direcionado pelo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu disse para os irmãos que os gansos que ficaram atrás, ou que ficam atrás, eles fazem um grasnido para os que estão à frente, para que eles se sintam motivados, para que eles não desistam, para que eles continuem. E da mesma forma, eu e você temos esse papel, irmãos, de ajudadores do nosso irmão. Nós temos que ser cristãos motivadores, incentivadores. Quero que você abra comigo lá em Hebreus capítulo 12. Quero te mostrar uma passagem bíblica. Aleluia, Jesus. Olha só o que está escrito em Hebreus capítulo 12, verso 12 e 13. Olha só qual é o nosso papel, irmãos. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Olha o que o Senhor está dizendo para você. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Você pensa que Jesus não está olhando para você, mas Jesus está olhando para você. Mesmo a sua dificuldade. Ah não, Senhor, como que eu vou pregar se eu preciso ser ministrado? Como que eu vou orar por vidas se eu que estou precisando de oração? Como que eu vou jejuar, que eu preciso que os meus irmãos jejuem por mim? O Senhor está dizendo para você: olha, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Deus está olhando para as suas dificuldades. E eu quero te lembrar que não vai ser no seu tempo, mas vai ser no tempo do Senhor. Já foi ministrado aqui que Deus trabalha com Kairos, o homem trabalha com Cronos. Cronos é o nosso relógio cronológico que nós medimos o nosso tempo. Agora o Kairos é o tempo de Deus, é um tempo indefinido. Deus vai te abençoar, Deus não vai se atrasar, mas Ele vai te abençoar no momento certo. Quando Ele achar que é o momento, Ele vai te abençoar. Mas nesse período, deixa eu perguntar para você: você tem feito a sua parte? Você tem orado ao Senhor? Você tem buscado com afinco a presença do Pai? Você tem se colocado à disposição do Senhor? Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Porque, irmãos, é reciprocidade. Puxa vida, eu quero pregar igual aquele irmão, eu quero louvar igual o Bruno, mas o que eu estou fazendo para isso? Irmãos, Deus é soberano, Ele pode todas as coisas, mas muitos irmãos vivem numa, entre aspas, fantasia de que vai descer um anjo do céu e vai desembanhar a espada. A partir de hoje você vai tocar todas as notas que existem na face da terra. Ah não, a partir de hoje eu vou desembanhar a espada. Você vai conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Toma. Deus pode fazer, irmãos? Pode. Mas como nós acabamos de ler, portanto procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Quer pregar o Evangelho? Comece a ler a Bíblia.
Quer tocar um instrumento? Comece a estudar música. Quer ser usado em cura, libertação? Comece a se consagrar. Quer ser abençoado por Deus? Simplesmente obedeça a voz do Senhor. Obedeça. Olha só, irmãos, a importância de nós sermos cheios do Espírito Santo. Quando você não busca Deus, quando você se permite se esvaziar por algum motivo, quando você entra por essas portas, você não consegue entrar no culto. Nós percebemos isso na igreja como um todo. Não falo só da igreja evangélica Renovo. Algumas pessoas não conseguem entrar no culto porque o culto se torna cansativo, maçante. Por quê? Porque ela não está na atmosfera aonde ela devia estar. Que eu já preguei muitas vezes aqui, que é entrar na atmosfera de adoração, entrar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Quando você tem uma semana de consagração, de separação, de meditação na palavra, basta você entrar. No primeiro louvor, você é impactado pela presença de Deus. Sabe o que é isso? Reciprocidade. Troca. Deus está sempre disposto a nos abençoar, sempre. Ele só quer uma coisa, irmãos: obediência e busca, só isso. Só isso, mais nada. Obediência e busca. Então, você pode achar que não. Mesmo você com dificuldades, cansado, mesmo o vento soprando contra você, muitas vidas só não se desviaram ainda por conta do seu testemunho. Sabe lá no seu trabalho, sabe lá na academia, muitas pessoas sentem vontade de buscar o Senhor, de conhecer a Jesus, e algumas pessoas não se desviam por conta do seu posicionamento, do seu testemunho. Está difícil, está arrastando as pernas para buscar o Senhor? Continue, o Senhor está dizendo para você: olha, para que o que manqueja, o seu irmão que está olhando para você, aquele que está manquejando, que está quase desistindo, para que ele não se desvie antes de ele ser sarado por conta do seu testemunho, por conta do seu posicionamento. Eu tenho certeza que vidas não desistiram por conta do seu posicionamento, irmãos. Quem quer mais da parte do Senhor? Aleluia. Quem quer mais da parte do Senhor Jesus Cristo? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 está escrito: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Todo o seu trabalho na obra do Senhor não é em vão, irmãos. Tudo que você tem feito, o Senhor está vendo, porque está escrito que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, contemplando os bons e os maus. Nada passa desapercebido aos olhos do seu Deus. Nada, irmãos, nada passa desapercebidos. E aí eu quero perguntar para você: você tem se sentido ligado ao corpo? Ei, irmão, deixa eu perguntar para você: você se sente parte do corpo? Ei, olho, você se sente parte do corpo de Cristo? Ei, pulmão, você se sente parte do corpo de Cristo? Oh, aleluia, Jesus. Jesus disse: aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Porque quando nós estamos enxertados, irmãos, nós estamos ligados na fonte que é Cristo, e nunca falta uma palavra, nunca falta o direcionamento, porque nós estamos enxertados no corpo que é a igreja do Senhor, e Ele é o nosso Senhor, é o nosso cabeça. Aleluia. Deixa eu falar mais aqui aos casais. Abra lá comigo em Gênesis capítulo 2. A importância da comunhão. Aleluia, Jesus. Até mesmo quando nós falamos de relacionamento conjugal, o Senhor estabeleceu algo que é imutável. Olha só: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, 24. 3 verdades aqui que são imutáveis, que hoje nós vemos alguns movimentos tentando deturpar a palavra do Senhor.
Mas quanto você, que é servo do Senhor, a única verdade que basta para mim e para você é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é suficiente. Quando nós olhamos, irmãos, para esse texto, primeiro nós aprendemos que o casamento, irmãos, ele é monogâmico. Por quê? Porque é a junção de um homem com uma monogamia, um só. Ele é heterossexual, por quê? Porque é a junção de um homem com uma mulher. Ele é monossomático, porque os dois se transformam em uma só carne. Então Deus se preocupa assim com a união, com a junção, com a comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que o mundo queira pregar contra, ainda que o mundo se levante, a verdade continua sendo a palavra de Deus. O casamento é heterossexual, monossomático e monogâmico. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem uma coisa estranha, Bruno. Tem muitas pessoas que se dizem cristãs, que frequentam a igreja do Senhor e não aceitam essa palavra. Estamos em tempos modernos. Esse pastor é quadrado, assado. Olha só o quanto que já evoluímos. Olha só aí, linguagem neutra. Olha só o todes. Todd eu tomava bastante, irmãos, quando era pequeno. Embora eu gostava mais de Nescau, eu ainda tomava Todd, irmão. Mas, irmãos, agora deixa eu falar algo sério. Quando você estuda a palavra do Senhor, você compreende que os tempos estão favoráveis, ou o tempo está favorável para a segunda vinda de Cristo. E o cerco está se fechando contra a igreja do Senhor. Você tem acompanhado os noticiários, você tem sentido, e o cerco está se fechando cada dia mais. Estão tentando nos amordaçar, dificultar a pregação do Evangelho. Então eu e você, irmãos, temos que nos unir como igreja, porque só assim nós resistiremos aos ataques do maligno. Porque a palavra nos instrui que existem os filhos de Deus, existem os filhos das... Para resistirmos aos filhos das trevas, que vão continuar se levantando, tentando nos calar, irmãos, nós só conseguiremos ter êxito se nós estivermos unidos. Por isso que o apóstolo Paulo ministra que nós somos um corpo, e nós temos que estar bem ajustados, falando a mesma língua, com o mesmo objetivo, no mesmo propósito, no mesmo caminho. Não é mais tempo para diferenças, não é mais tempo para nos criticarmos uns aos outros, não é mais tempo de falatórios, é tempo de nós nos unirmos, de orarmos uns pelos outros, de nos ensinarmos uns aos outros, para que nós venhamos nos fortalecer, para que nós venhamos resistir esses últimos dias. Porque o diabo, irmãos, não brinca de ser diabo. Nesses últimos dias ele vai se levantar com todas as forças contra a igreja do Senhor. E só entende e compreende isso aquele que é espiritual. Porque o apóstolo Paulo diz que existe um homem que é espiritual e o homem natural. O homem que é natural não compreende as coisas do espírito, porque ele parece em loucura. Muitas vezes quando o homem ele é natural e a palavra está sendo ministrada, ele não entende por quê? Porque ele está na carne, não compreende. E só entende, só fica alerta quem está buscando, quem está atento. E quem está buscando sabe e entende o período que a igreja vai passar, irmãos. E eu quero dizer para você que a igreja vai passar pelo funil e só vai ficar aquele que verdadeiramente está enraizado na rocha, que é Jesus Cristo. Se alguns têm brincado, irmãos, de serem cristãos, é tempo de nós revermos nosso cristianismo e nos enraizarmos na rocha que é Cristo. Se nós quisermos resistir esses últimos dias, nós temos que estar enraizados em Cristo Jesus. Aí alguns dizem assim: não, o pastor está ministrando, mas eu tenho vergonha de falar em público, eu não consigo ler direito, a minha oratória não é muito boa, eu não fiz teologia. Olha só, irmãos, versículo número 21 de 1 Coríntios capítulo 12. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários.
E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a estes honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Olha só, você que se sente pequeno na presença de Deus, você tem muito mais honra do que eu que estou falando aqui. Você que se sente menos decoroso, você tem muito mais honra do que nós que estamos aqui à frente, irmãos. Você tem muito mais honra aos olhos do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós estamos unidos, como eu ensinei, olhando para a natureza, nós reduzimos a nossa carga ministerial. O pastor não faz a obra sozinho, você não realiza a obra sozinho, você não consegue exercer o seu chamado, seu ministério sozinho. Aprenda isso. Alguns irmãos, por não concordarem com a palavra, por acharem que tem que ser diferente, se afastaram dos caminhos do Senhor e hoje nem estão mais buscando em lugar nenhum. E essa é a artimanha do maligno, afastar os filhos de Deus da presença dele. E eu falo isso, irmãos, com dor no coração, porque muitas vezes nós conhecemos pessoas que saíram convictas do que estavam fazendo e hoje não estão mais nos caminhos do Senhor. Não adianta nós acharmos que nós somos autossuficientes, irmãos, que nós somos super-homens, mulheres maravilhas. Nós não somos. A partir do momento que eu saio da presença de Deus, deixo de ter comunhão, eu viro um alvo. Porque Satanás começa a me encher das coisas desse mundo e eu vou me esvaziando. E menos vontade eu tenho de buscar a presença de Deus. E eu fico fraco. E Satanás é oportunista. Ele espera o momento certo, quando nós fraquejamos, para ele entrar em ação. Como você tem se sentido na presença de Deus lá no seu lar? Tem se sentido fraco? Não está querendo mais orar? Para você ouvir o pastor pregar é cansativo? Deixa Deus hoje, deixa o Espírito Santo encher o seu coração. Deixa Ele mudar, dá uma chance para o Espírito Santo. Deixa Ele mostrar para você que estar na presença de Deus vale muito mais do que buscar as coisas desse mundo. Deixa Ele te dar uma chance para o Espírito Santo. Convida o Espírito Santo a entrar no seu coração, para que Ele mostre para você que a verdadeira alegria está em buscar e estar na presença do Senhor Jesus. Não é nos bailes, não é nas danceterias, não é muitas vezes no cinema, não. A verdadeira alegria, nosso coração só pode ser preenchido aqui, irmãos. É na presença, é buscando. Mesmo com dificuldade para chegar aqui, a verdadeira alegria está aqui, na presença de Deus. Somos iludidos achando que o mundo pode nos oferecer algum tipo de alegria. O prazer do mundo ele é momentâneo, passageiro, ele passa rápido, muito rápido. Antes de eu e a pastora nos conhecermos, eu e ela frequentávamos alguns lugares, gostávamos de sair para dançar, batíamos cartão lá na Zona Leste, uma danceteria chamada Overnight, e a minha alegria, Bruno, durava às 10h30 da noite até às 5 da manhã. Era o período que durava a minha falsa alegria. Passava esse período, a tristeza, os problemas, as preocupações estavam todos diante dos meus olhos. E sem direcionamento, sem força para lutar. Mas com Jesus não, irmãos. Mesmo com as dificuldades, basta eu dobrar o meu joelho e dizer: Senhor Jesus, eu não estou conseguindo, Deus, com as minhas próprias forças eu não consigo, então me ajuda, Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele nos ajuda, irmãos. E a alegria do Espírito Santo não é passageira, não é momentânea, ela é para toda uma eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde você tem buscado a alegria, aonde você tem buscado o preenchimento do vazio que existe no seu coração, aonde você tem buscado, são nas coisas desse mundo. Deixa eu dizer para você, você nunca vai encontrar, o seu coração nunca vai ser preenchido, nem o seu cônjuge vai preencher o vazio do seu coração. Unicamente Jesus pode preencher esse vazio que você está sentindo agora. Aleluia. Feche seus olhos por alguns momentos. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus, continua com seus olhos fechados. Comece a apresentar diante do Senhor Jesus tudo que tem afligido a sua alma, tudo que tem te trazido tribulação, preocupação, tudo aquilo que tem feito você não conseguir se abrir na presença do Senhor, de buscar a presença do Senhor. Coloque diante do Senhor tudo que aflige a sua alma, tudo aquilo que gera ansiedade no seu coração, tudo aquilo que te traz medo. Começa a dizer, coloca os olhos nas mãos do Senhor.
e diga: Senhor, é isso que eu quero colocar hoje, Senhor, nas tuas mãos, porque eu aprendi, Deus, entendi que eu estava fora do corpo, mas hoje o Senhor me abre a mente e me faz lembrar da importância de estar enxertado. Então, Senhor, eu coloco diante de Ti, Deus, este é meu problema. Ó Deus, esse é o meu medo, Jesus, essa é a minha preocupação, é isso que me gera ansiedade, e eu quero colocar diante de Ti, Jesus, e eu peço a Deus, ajuda-me a carregar, Deus, ajuda-me a carregar esse fardo. Senhor, eu coloco nos Seus pés hoje, e eu peço a Ti, Deus, que eu saia daqui leve, transbordando a Tua presença, transbordando, Deus, o óleo do Espírito. Deus, em nome de Jesus Cristo, coloque nos pés do Senhor a sua preocupação. Jesus vai tirar agora todo o peso, aleluia. Jesus vai tirar toda a preocupação. Se você tiver fé, se você der essa oportunidade para o Espírito Santo, Ele vai tirar agora todos os seus medos. Oh, aleluia. Talvez ainda não tenha dado certo o que você tem buscado, mas Jesus manda dizer para você: no tempo certo eu vou entrar em ação, no tempo certo eu coloco as minhas mãos, no tempo certo eu vou te fazer mais do que vencedor em Cristo Jesus. No tempo certo, aguenta mais um pouco, porque eu estou trabalhando o seu coração, estou trabalhando a sua mente, para que você venha estar preparado, para que eu possa entregar e colocar nas tuas mãos. Continue enxertado no corpo, porque você vai ver a glória ser manifestada em nome de Jesus. Somos corpo, igreja. Somos corpo. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Os dons estão aqui, irmãos, e você não precisa pagar nada por eles, é tudo de graça. Qual dom tem faltado para você exercer o seu ministério? Qual dom tem faltado que Jesus está disposto a derramar sobre a sua vida agora? Qual dom tem faltado sobre a sua vida? Coloque diante do Senhor. Qual dom tem faltado? Aleluia. Qual dom tem faltado? Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a se colocar de pé. Quero convidar o ministério de louvor.